Olá, meus amores, boa noite. Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Hoje nós vamos fazer a leitura de 1 Samuel capítulo 30 e para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, vamos lá, né? Lembramos que para entrar na palavra de Deus, a gente é convidado, né? Não somos obrigados, mas somos convidados a chamar o Espírito Santo junto conosco para que ele possa ler a nossa ah, como diz, ele ler junto conosco, né, a palavra que ele mesmo escreveu, nos dar os ensinamentos, nos mostrar de fato, né, é, o que foi escrito da forma que foi escrito e que ele toque o nosso coração para aprendizado, para que a gente possa adicionar no nosso dia a dia, né, a, a nossa, a nossa eu posso explicar o nosso entendimento do que ele nos revela, né? Então, hoje vamos continuar nossa leitura, penúltimo capítulo, e é isso. Vamos lá, então? Vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigada por esse momento que o Senhor nos une aqui para entrarmos no mundo espiritual de acordo com a sua palavra, porque a leitura, ela precisa ser feita espiritualmente. A gente pede para que o Senhor possa nos abençoar, limpar os nossos olhos e ouvidos, principalmente, para que a gente possa observar tudo aquilo que é mostrado pelo Espírito Santo, para que a gente também possa absorver tudo aquilo que nos é ensinado, tudo que é nos falado. Então a gente agradece, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui tendo acesso à Sua palavra, oportunidade, Senhor, que a gente nunca ache que é algo banal, ou que é algo normal, ou que é algo que já se acostumou, né? Que é ter a Sua palavra, pois não é, Senhor. É um milagre, é um privilégio, é uma bênção, é uma honra a gente poder abrir a palavra de Deus e ter comunhão contigo. Então, estamos aqui para alimentar nosso espírito. Pedimos perdão, Senhor, hoje, pelos nossos pecados, nossos pensamentos errados, nossas atitudes que às vezes colocam o seu nome em jogo, né, perante a sociedade, que a gente possa aprender, Senhor. Sabemos que nunca vamos ser perfeitos, sabemos que a gente não vai nunca de fato representar o Senhor, sendo o Senhor, mas vamos representar no melhor que podemos, Senhor, porque eu sei que estamos passando por um momento de lapidação o tempo inteiro, todos os dias. Então a gente pede que a Sua misericórdia nos ajude a sermos melhores cada vez mais, para que a gente se aproxime mais do que o Senhor é, e menos do que nós somos. Né? Que o Senhor nos dê uma boa live, que ela é totalmente consagrada a Ti, que o Senhor possa me dar as palavras corretas nos meus lábios, vindas de Ti, para que a gente possa aprender cada vez mais e agradecer, Senhor. Agradecer porque o Senhor nos protege contra os males, o Senhor nos abençoa, o Senhor crava suas leis, seu amor, sua identidade em nosso sangue, em nosso DNA, em nossos corações. A gente só tem que agradecer por esse cuidado imenso, Pai. Obrigada, 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 Jesus. Vamos lá. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, peraí, rapidinho. Quando chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiras as mulheres que lá havia, desde a mais nova até a mais idosa. Não mataram ninguém, mas conduzindo-as prosseguiram em seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que tinham as suas mulheres, os seus filhos, e viram que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas tinham sido levadas como prisioneiros. Então, Davi e os seus soldados choraram em voz alta até não terem mais forças. As mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Isso aqui de um ponto final até outro ponto final aqui, ó, de um ponto até outro, precisa ser nós, nossa fé, como nós resolvemos a nossa vida, como nós pensamos
em resolver os nossos problemas, em ter a nossa força. Às vezes a gente acha que pegando nossa força no mundo terceirizado, digamos assim, né? Em outras atividades, outras crenças, outros isso, outros aquilo, o que é super normal, a gente às vezes, sei lá, fazer um esporte, né? Para que a gente possa se fortalecer ou renovar as energias, ou tirar os nossos pensamentos, sabe? De lugares que às vezes a gente não tinha que estar focando, ou nos distrairmos, né? Tudo isso é aceitável do que eu acabei de falar, né? Esporte, principalmente. Tudo isso é aceitável. Mas são coisas temporárias, porque quando acaba o jogo, quando acaba o esporte, quando acaba a conversa, quando acaba independente disso, nós voltamos para o lugar, né, para a raiz, para o núcleo daquilo que está nos amargurando, ou nos entristecendo, ou nos, né? Então, as nossas emoções, elas são voláteis e a gente, obviamente, consegue nos enganarmos, né? A gente consegue enganar nosso cérebro com coisas que a gente faz, filmes que a gente assiste, ou às vezes, né, um café com um amigo que você sai para tomar, mas quando a gente volta, né, para nossa casa, nossa cama, ou nosso chuveiro, que somos só mesmo nós e nós mesmos, nossa mente, né? A gente tem que enfrentar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente ignorou durante o dia inteiro, aquilo que. Então, obviamente que a gente fazer coisas externas, como esportes, por exemplo, às vezes, né, ir na natureza, né, e se conectar com a natureza, com a energia linda que a natureza tem, que Deus nos permite ter, obviamente, é tudo aceitável. Mas a gente não se fortalece nessas coisas, né? A gente se distrai, obviamente, e se distraindo, a gente consegue ter tempo e espaço mental, como se a nossa cabeça fosse como é que diz? Uma memória de um computador, um HD de um computador, a gente consegue limpar aquilo aí para que a gente possa ter momentos de qualidade. Agora, no fundo, no núcleo, na raiz, aquilo nos persegue até que a gente resolva, até que a gente consiga, né, trabalhar ou na aceitação, ou na solução mesmo do problema, o que quer que seja. Então, quando a gente fala que Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, a gente está falando de uma força que não é temporária, a gente está falando de uma força que não pode ser temporária para a gente, porque às vezes a gente se fortalece e cai de novo, fortalece e cai de novo, mas ele não é temporário, né? A fonte da força dele, da energia dele, do amor dele, da misericórdia dele, do milagre dele, a fonte, ela é eterna. Então, é sempre bom a gente ver que, por exemplo, Davi podia ter ido tocar harpa, podia ter ido jogar com os amigos, né? Aqueles jogos que eles tinham na época, com pedras, etc. Mas não. Então, e ele podia, não, tá, mas aí todo mundo ali gritando, querendo apedrejá-lo, ele vai jogar alguma coisa. Ué, não é isso que a gente faz? Quando a gente está sendo apedrejado na internet, ou pela família, ou por amigos, ou por nós mesmos, que às vezes a gente faz isso, né? A gente não tira 20 minutos, uma hora, faz alguma coisa para a gente se distrair, então a gente poderia, eles poderiam também. Mas a nossa força vinda do Senhor é uma que não muda, que não enfraquece, que não desaparece. Então, essa não é temporária. Se a gente permanecer todos os dias nos fortalecendo no Senhor, nunca sairemos desse canal de força que o Espírito Santo nos dá, através do Senhor Jesus Cristo, obviamente. Então, é necessário a gente entender essa frase de um ponto ao outro, que ela é forte demais. Ela é muito forte, ela é perfeita, porque Davi foi se fortalecer onde? Onde nós devemos também. Aonde nós devemos dizer, não, minha força vem do Senhor. Isso é bíblico. Tem versículos que falam sobre isso, né? Sobre a minha força vem do Senhor. E é isso que precisamos entender, que a nossa força vem do Senhor. Não adianta a gente, eu vou ali para me fortalecer, eu vou lá para me fortalecer, eu vou me distrair com isso para me fortalecer, eu vou me. Entenda, se você estiver tentando substituir a força do Senhor, não vai dar certo. Se você quiser adicionar na sua vida atividades que possam te distrair, que possam te ajudar a que no que você possa, né, estar num espaço mental, na qual você vai clamar a Deus para te fortalecer, aí você é imbatível, né? Então ele disse ao Senhor, ao sacerdote, desculpa, Abiatar, filho de Ameleque: traga-me o colete sacerdotal.
Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor, Senhor, nosso Deus mesmo, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Ou seja, olha que coisa mais perfeita, olha que coisa mais gostosa da gente imaginar que se Davi não tivesse falado com o Senhor, ele ia ficar ali quebrando a cabeça, estressado, ou indo temporariamente se desestressar de alguma forma, mas ele foi na fonte, e a fonte responde, a fonte respondeu a ele, né? E aí ele fala, olha, persiga porque certamente você vai alcançar e vai conseguir libertar. Agora, você viu aqui Deus chamando Davi? Você vê Deus dizendo, Davi, vem cá, vamos conversar aqui. Segue, pode persegui-los porque você vai alcançar. Você viu Deus tendo essa iniciativa? Não viu. Então, nós precisamos ter a iniciativa de conversar com Deus, de orar a Deus, de clamar a Deus, de levar a Deus as nossas batalhas, de levar a Deus, né, as nossas questões, porque a gente vê do começo ao fim da Bíblia isso acontecendo. Então é necessário, porque o Senhor está escrito aqui que ele respondeu, aqui ó, respondeu. Ele não perguntou, não foi a Davi, não apareceu num sonho, numa imagem, numa imagem que eu digo, uma visão, né? Desculpa. Numa visão, nisso, naquilo. Ele não fez isso, ele respondeu. Então, para uma pessoa responder, ela precisa ser chamada, perguntada, né? Alguma coisa. E é isso que a gente precisa aprender a fazer. Davi e os 600 homens que estavam com ele, foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois os 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Mesmo assim, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida e um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as suas forças. E olha o que está escrito aqui, tá? Ah, tá, olha lá, ele comeu e teve força, tá? Força física. Agora, você quer mais informações? Vamos na tradução hebraica lá atrás, como foi achado, como isso aqui foi traduzido. Comeu e retornou-lhe o seu espírito. Olha só a diferença quando você vê que a sua força ela é espiritual, tirando, obviamente, a força física que você vai na academia, né? Então, quando você estiver exausto mentalmente, quando você estiver exausta mentalmente, quando você estiver exausto ou exausta emocionalmente, profissionalmente, espiritualmente, o problema está no espírito, não nele, né? Mas com o seu relacionamento com ele. O problema que eu digo não é um problema que não dá para resolver. É um problema que a solução está logo na nossa frente. É orar e clamar, porque a nossa força vai retornar. Então, às vezes, as pessoas acham que, estou muito cansada, muito exausta, muito... Mas o que você fez hoje? Você trabalha no escritório, você ficou sentado. Ou então, você não se moveu muito, por que está cansado? Porque espiritualmente, a nossa energia, a energia das pessoas demandam demais da gente. Então, a nossa exaustão mental, a nossa exaustão espiritual nos afeta mais do que a nossa exaustão física, que um bom café, um bom pão, um bom descanso num sofá, um bom cochilo na cama, um bom banho resolve. Mas espiritual é diferente. Então, Davi recuperou as suas forças quando retornou-lhe o seu espírito. E é dali que vem a nossa força, dos céus, e é o que Deus fala. É bíblico isso. Pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Isso aqui é o que a gente fala sobre o adicionar, né? Adicionar a sua força espiritual. Adicionar a você se fortalecer eternamente no Espírito Santo. Isso é adicionar, porque todos nós precisamos comer, beber,
descansar, obviamente, né? E Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? O jovem egípcio respondeu: veja bem, só para vocês, como é que diz? Isso aqui, especificamente, né, que a gente acabou de ler, a gente está falando do egípcio, né? Mas quando a gente vai ler no hebraico, a gente está falando do espírito. Então, eu não estou falando de Davi. Acho que eu falei o nome dele errado sem querer. Deixa eu explicar. A gente está falando da pessoa que ficou dias sem comer e tudo mais, tudo mais. Então, a gente precisa fortalecer o nosso espírito. Isso é necessário, ok? Davi lhe perguntou, Jesus falava isso, né? Nem só do pão vive o homem. Então, é necessário a gente olhar com esses olhos para essa passagem. A quem você pertence e de onde você vem? O jovem egípcio respondeu: sou servo de uma amalequita. O meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queritas, o território que pertence a Judá e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. E Davi lhe perguntou: você pode me levar até esse bando de invasores? E ele respondeu: jura diante de Deus, com D maiúsculo, então é o nosso Deus, que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu Senhor, que é o Senhor que era, ele era, como é que diz? Ele pertencia, né? E te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado como despojos da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas 2 mulheres, e nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem nenhuma outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo, porque Deus faz isso. Quando a gente perde, ele dá em dobro, ele recupera absolutamente tudo integral. Se não for em dobro, ele recupera. Vê na história de Jó a mesma coisa, que ganhou muito mais do que ele tinha perdido em abundância e tudo mais. Então, Deus, ele vê as nossas batalhas, responde a elas, e quando ele diz, vai e faça, você pode ter certeza que você não vai recuperar metade do que você perdeu, metade da sua reputação, metade dos investimentos, metade do seu tempo que foi, né, investido, colocado em um projeto, numa pessoa, numa amizade, num relacionamento, independente disso. Deus te faz recuperar absolutamente tudo, porque Ele é íntegro. Você não vai ver nenhuma pessoa na Bíblia Sagrada se recuperando pela metade. Tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e os seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Então, Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. E eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com os seus soldados, Davi perguntou-lhes como estavam. Contudo, todos os homens maus e perversos entre aqueles que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com ele os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar a sua mulher e os seus filhos e partir. Davi, no entanto, respondeu: isso aqui parece a gente, né? Ah, já que ninguém fez isso, não vou fazer também. Já que me foi feito pela metade, também entregarei pela metade. Já que não sei o que, é igualzinho. Uma vez que não aconteceu isso, se fulano, Beltrano, é a mesma coisa. E aí Davi vem, porque o coração de Davi a gente conhece, no entretanto, e diz, no entanto, não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. E isso aqui é um ponto que eu vou falar para vocês agora. Abram o coração de vocês, Senhor, toca no coração, nos ouvidos de todas essas pessoas que estão agora ouvindo a minha voz para essa explicação. Isso aqui tem a ver com a nossa vida, com o nosso passado, principalmente, com a falta do perdão, com o rancor, com os traumas, tudo aquilo que nós já passamos na nossa vida. Por que, Thay, você está dizendo isso? Porque Davi entendeu que, mesmo não tendo as pessoas que deveriam estar presentes para ajudá-los, Deus estava, e Deus protegeu, e Deus entregou, e Deus proveu, e Deus estava presente. Então, não importa
as coisas que tinham acontecido, as pessoas que não foram, o pode contar, o não poder contar com pessoas. E isso eu quero dizer para vocês de todo o meu coração, porque aconteceu isso essa semana, né, com testemunho pessoal, de uma pessoa específica ter traumas de algo que aconteceu com uma outra pessoa, e eu estar conversando com essa pessoa, e essa pessoa disse, mas lá atrás, e a gente está falando de, por exemplo, 20 anos atrás, né, ou 15 anos atrás, ou 10 anos atrás, essa pessoa fez isso. Então agora, olha o quanto fulano XYZ sofreu para chegar até aqui, da forma que chegou, e por conta daquela pessoa, aquilo não tinha acontecido, aquilo aconteceu comigo, aquilo aconteceu com fulano, aquilo aconteceu com ciclano. E o que Deus ensina é que se ele proveu até o presente momento, você não precisava da pessoa que esteve ausente. Você não precisava, porque eles estiveram ausentes aqui, e Davi está dizendo: não, meus irmãos, não é porque eles não foram, porque Deus nos entregou, Deus nos protegeu, foi o Senhor que nos deu. Então, quando a gente tem esse pensamento enraizado de que, olha, mas olha, muito tempo lá atrás a pessoa me fez sofrer. Olha, eu carreguei isso por 20 anos. Eu fiz isso sozinho. Eu fiz isso sozinha. Se não fosse por mim, olha o que que eu fiz. Olha que não, não vejam assim, não olhem com rancor para aquele que pecou, aquele que errou, aquele que não tinha o Senhor, ou aquele que precisava mais do Senhor do que você, porque você veio até aqui com tudo que Deus permitiu. A sua história não parou quando alguém te traumatizou, e Deus te trouxe até aqui. Então, quando eles estão ausentes, e Davi fala para eles, e eles falam: não, vocês não vão, uma vez que vocês não foram conosco, pega só sua mulher e vão embora, e os seus filhos vão embora. Davi fala: não, não façam isso, porque foi o Senhor que nos deu. Ele que nos protegeu e entrou nas nossas mãos, e entregou nas nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um estatuto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Então, quando você perceber na sua vida que Deus te trouxe até aqui, não olhe para trás imaginando que você carregou sozinho alguma situação, ou que você traumatizou lá atrás porque pessoa X, Y, Z estava ausente ou fez algo contra você, ou que você superou durante tantos anos sozinho ou sozinha, e que você veio sozinho, que você conseguiu sozinho, que você fez sozinho, que você carregou sozinho, porque até aqui hoje o Senhor foi quem proveu na sua vida. Então, o rancor, a falta de perdão, a falta do reconhecer o trauma, de acolher esse trauma e de, por exemplo, curar esse trauma no Senhor é vital para a sua fé, é vital para o seu coração, é vital para a sua saúde emocional e espiritual. Entendam isso. Quando Davi chegou a Ziclac, enviou parte dos bens à autoridade de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor, não nosso. Ele enviou esses presentes à autoridade de Betel, de Ramote do Neguebe, de Jatir, de Aroer, de Sifmote e de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jerameelitas e dos queneus, de Ormá, de Borazã, de Atasse, de Hebron e de todos os lugares por onde Davi e os seus soldados tinham passado. Honra e glória seja ao Senhor, que provê, que abençoa, e feliz é aquele que não pega para si a vitória, que não pega para si o peso, que não pega para si o trauma, que não carrega consigo aquilo que lhe foi dado pelo Senhor, a graça que foi dada pelo Senhor, com altos e baixos, dado pelo Senhor, porque o Senhor escolheu você para passar pela situação, escolheu você para carregar a situação, e isso é motivo de bênção, porque a palavra diz sobre isso. É muito mais feliz aquele que tem altos e baixos com o Senhor do que aqueles que não têm, né? E é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa.
E é isso que a gente tem que entender, porque isso é bíblico. É na nossa fraqueza que o poder do Senhor nos aperfeiçoa, se aperfeiçoa, tá bom? Então é isso. Finalizamos a live aqui hoje. Amanhã a gente volta para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo com o último capítulo, Samuel 30, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Amém.